Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do professor Ailton. Espero que todos estejam gostando, tá bom? Mas antes da gente iniciar, por gentileza, inscreva-se no nosso canal, clique no joinha caso você tenha gostado, deixe o seu comentário, sua dúvida, que estarei respondendo, tá ok? Toca a vinheta aí! E aí pessoal, tudo bem, beleza? Estão prontos para a aula de hoje? Eu estou muito ansioso. Hoje nós vamos estar falando sobre a história do computador. Então, já que é uma história, vamos usar um bordão muito dito por aí. Senta que lá vem história. Bom, essa história começa há muitos e muitos anos atrás com os povos primitivos. Naquela época, com a evolução, alguns povos tinham como trabalho principal a criação de ovelhas. E era muito comum, nós temos ali o homem, que ele trabalhava com esses animais, era o pastor. E nós tínhamos um grande problema. Como controlar o rebanho? Como o pastor das ovelhas, ele conseguia controlar, saber se uma ovelha havia fugido, se ela havia sido devorada por algum animal selvagem. Então houve a necessidade de eles começarem a fazer contas, a contar a quantidade de ovelhas que eles possuíam no seu rebanho. Só que lembrando, nessa época não existia números, então eles não poderiam contar número 1, 2, 3, olha, eu tenho 300 ovelhas. Qual que foi a saída que esse povo encontrou? Eles juntavam pedras. Então, cada pedra representava uma ovelha. Então, no começo do dia, aí as ovelhas iam passando, eles iam juntando as pedrinhas, guardavam em algum saquinho. Eu tenho essa quantidade de ovelha. Então não se falava, olha, eu tenho 300 ovelhas, tenho 200 ovelhas. Os números não existiam. Tinha aquela quantidade guardada em algum recipiente e algum saquinho. Só para título de curiosidade, o nosso primeiro caderno foi a areia. Eles faziam risquinhos. Então, um risquinho representava uma ovelha, desculpa. 2 risquinhos, 2 ovelhas e 3 risquinhos, igual tá ali 3 ovelhas. Lembrando que não existia o número, tá? Não existia o número 1, número 2 e número 3. Com a evolução dos povos, foi inventado os números. E uma outra curiosidade, o número 0, ele foi o último número a ser criado. Pois até então não tinha-se necessidade de ter o número 0. Era simples, eu tinha um saco com as pedrinhas, aquilo ali representava a quantidade de ovelhas que eu tinha. Se eu não tinha nenhuma ovelha, eu estava com meu saquinho ali vazio. Então, pela manhã, as ovelhas eles iam liberando elas para o pasto e iam juntando as pedrinhas. À tarde, as ovelhas retornavam, eles iam tirando as pedrinhas, então tinha que zerar. Então, o número 0 não existia essa necessidade. Ele foi o último número a ser criado. Com a evolução dos povos, a evolução do comércio, houve a necessidade de soma e subtração, somar e tirar. Então, foi criado o ábaco, ele é a primeira calculadora, ele pode ser considerado como a primeira máquina computacional. Os povos da antiguidade utilizavam o ábaco para realizar cálculos do dia a dia. O ábaco ele era feito de madeiras, varas e grãos. Era utilizado para fazer somas e subtração. Até hoje, algumas escolas, o pessoal do segundo ano, eles utilizam o ábaco para estar começando a aprender a soma e a subtração. É muito bacana o ábaco, tá? Depois, de novo, continuando com a evolução, o pessoal foi tendo mais necessidades, dessa vez de multiplicar, e então veio um matemático e ele inventou a régua de cálculo, facilitando a realização dos cálculos de multiplicação em números grandes. Temos aí mais uma imagem de uma régua de cálculo, tá? Não vamos entrar em detalhe como é que ela funciona, é só a título de curiosidade para vocês verem que conforme foi tendo a necessidade de realização de cálculos, de multiplicação, foi se inventando algumas ferramentas para facilitar. Depois nós temos o Pascal, ele inventou a primeira calculadora mecânica. A ideia é que ela fizesse as 4 operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, mas a multiplicação e divisão não deu muito certo, mas ela fazia a soma e a subtração.
Mais tarde veio o Sr. Hollerith e ele inventou essa máquina que utilizava cartão perfurado. Isso ajudou muito no censo. O censo é aquela pesquisa que os países fazem para contar a quantidade de habitantes, entre outras informações. Isso realizado em 1890 nos Estados Unidos. Então a máquina do Hollerith, utilizando o cartão perfurado, foi utilizada e ajudou muito em 1890 o censo. O Charles Babbage, ele teve uma ideia, é um matemático e professor, e a principal ideia dele mostrava como funcionava o computador, e essa ideia é utilizada nos computadores até hoje. Temos aí de uma máquina, como que uma máquina poderia funcionar sozinha. Então nós temos ali a entrada de informação, o processamento, a saída, e onde essas informações, depois de processadas, elas eram guardadas e poderiam ser utilizadas no processamento de outros tipos de informação. E isso é a base da computação moderna. Os computadores de hoje utilizam essa ideia. Bom, vamos estar terminando a nossa aula por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos estar falando sobre as gerações dos computadores e a evolução que foi tendo em cada geração, de uma geração para outra. Temos a primeira geração, como que o computador ele era montado, como que ele trabalhava, como que ele funcionava, pois evoluiu-se para a segunda, para a terceira, até os computadores no dia atual, tá joia? E para não perder a prática, para não perdermos o nosso costume, tem uma tarefinha para vocês aí. Desenhe um computador da forma que você acha melhor. Desenhe um computador de como você imagina, como que você acha que ele deva ser, tá ok? Mostre para mim na próxima aula e espero vocês nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Um abraço, pessoal. Até mais.